Boa noite, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje venho-vos falar de uma área que eu gosto imenso, que é dentro da área do Life Coach, o que é que nós podemos fazer para nos melhorarmos a nós próprios, enquanto pessoas, enquanto consciências. Então, esta frase surgiu de uma conversa que estávamos a ter com algumas pessoas que nos seguem e que disseram que cada vez estava mais difícil que alguém se apaixonasse por alguém. Hoje em dia que os apaixonamentos estão difíceis. Então a lógica foi, ou o que eu sugeri, foi que nós precisamos de estar apaixonados por nós próprios. E quando nós estamos apaixonados por nós próprios, é mais fácil que alguém se apaixone por nós. Mas, quando se diz seja a pessoa pela qual se apaixonaria, obviamente que não é para que nós fiquemos sozinhos e para nos apaixonarmos por nós próprios e estarmos sozinhos a viver sozinhos, embora isso não tenha problema nenhum numa perspectiva evolutiva. Mas a lógica é o que é que eu posso fazer para que eu me transforme então numa pessoa melhor. Bom, gostava de vos começar por dizer ou de vos explicar que nós temos cerca de 100 trilhões de sinapses neuronais. As sinapses neuronais são umas estruturas que existem do ponto de vista elétrico a nível cerebral e que então nos indicam a difusão da informação a nível cerebral. Nós temos 100 trilhões de sinapses neuronais. O coração bate 100 mil vezes por dia, bombardeia 75 litros de sangue por 96 mil quilómetros de tubinhos que se chamam os vasos sanguíneos. Portanto, com isto tudo, eu tenho para vos dizer que cada um dos 86.400 segundos que formam as 24 horas do dia servem para nos lembrarmos que a vida é um processo de mudança permanente, induzido pelo poder da intenção e moldado pelo amor. Portanto, quando nós dizemos seja a pessoa pela qual se apaixonaria, na realidade estamos a falar de que devemos fazer uma alteração das nossas vidas, de modo a fazermos o que se chama uma reciclagem intraconsciencial pessoal. O que é que isto significa? Que eu possa reciclar a forma como eu estou a ver a minha vida sem uma crise existencial, porque nós também sabemos que as grandes mudanças da nossa vida vêm das grandes crises pessoais, profissionais, conjugais, familiares, a morte de alguém, uma separação, um divórcio, um despedimento. Então, a explicação para esta palestra, ou o que é que serviu de mote a esta palestra, é que possamos fazer então uma reciclagem pessoal, intraconsciencial das nossas vidas, sem que tenhamos que chegar ao momento da crise propriamente dito. Portanto, quando falamos em apaixonarmos-nos por nós próprios, é porque nós na realidade temos falta de autoestima, temos falta de amor próprio. Portanto, se nós conseguirmos melhorar isto da nossa personalidade, nós conseguimos transformar-nos no melhor que possamos ser, de forma que será fácil depois que alguém então se apaixone por nós. Relembro que esta palestra não tem nenhum conflito de interesse, o que significa que esta palestra não foi paga por nenhuma organização político-partidária para que eu estivesse aqui a falar. Falo de livre e espontânea vontade, que isso é que é fantástico. Bom, então, basicamente é muito fácil, a lição de hoje é muito fácil, sexta-feira é muito fácil falar sobre isto, porque se nós queremos ou se
querem, estão aqui a ouvir-me, é porque pretendem melhorar algo nas vossas vidas. Então, se querem mudar para um nível superior de vida, temos sem dúvida que abandonar alguma das nossas antigas formas de pensar e de nos adaptar às novas formas de pensar. Também é importante saberem isto. Quer acreditem que podem, quer acreditem que não podem, estão certos. Tenho a câmera ao contrário, tenho a câmera ao contrário, tenho a câmera ao contrário. Ai, meu Deus. Vamos lá ver se agora isto fica direito. Ai, não consigo pôr isto direito. Oh, meu Deus. Enfim. Bom, vamos lá ver se está. Não está. Ai, bom. Vai ter que ser mesmo assim. Lamento, mas vai ter que ser mesmo assim. Não dá, amiga, não dá. Não consigo. Tem que ser assim. Bom, peço desculpa. São demasiada tecnologia à minha volta para eu gerir. Bom, então, pode ser que seja disto, vamos ver. Não, não é. Bom, então, estava eu a explicar. Quer acreditemos que estamos, que conseguimos, quer acreditemos que não conseguimos, estamos certos. Esta é uma frase que disse Henry Ford quando estava a tentar fazer o primeiro protótipo do carro. Portanto, eu como sempre digo-vos, não acreditem em nada do que eu vos vou dizer, experimentem, tenham as suas próprias experiências, quer acreditem que isto funciona, quer não acreditem, isto funciona, é o que eu digo. Porque o universo é como é e responde àquilo que nós emitimos a todo o momento. Portanto, meus amigos, meus queridos ouvintes, a única coisa que cai do céu é a chuva. Portanto, se querem ser lindos e maravilhosos, têm de fazer por isso. Têm de se mexer, têm de se mudar, têm de se melhorar, têm de evoluir. Quando nós falamos de paixão, e se estamos a falar de que nos devemos transformar numa consciência melhor para que, se eu estou apaixonada por mim própria, se eu gosto de mim própria, se eu tenho a minha autoestima, se eu me melhoro, que é disso que se está aqui a falar, então o que é paixão? O que é o sentimento de paixão? Paixão é um sentimento humano intenso e profundo que é marcado pelo interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou por alguém. Portanto, já Freud dizia que a paixão é o estado mais próximo da loucura. Portanto, quando eu me sinto apaixonada, as pupilas dos meus olhos dilatam, a boca fica seca, os batimentos cardíacos ficam acelerados, as mãos ficam frias e suadas e trêmulas, aumenta a temperatura corporal, a imunidade também aumenta, tenho maior quantidade das hormonas no meu sangue, da adrenalina e do cortisol, sinto a função intestinal aumenta, bem, isto não interessa, o rosto pode ficar mais vermelhinho, é aquela sensação das bochechinhas vermelhinhas, então os sintomas de apaixonamento e de enamoramento têm a ver então com esta sensação de felicidade, de êxtase, de vontade de estar com aquela pessoa e também classicamente a sensação de borboletas no estômago. E eu tenho-vos a dizer, e não fiquem escandalizados, que o que eu vou começar já por dizer, que se eu não fosse tão louca, eu não seria tão feliz. E portanto, minhas meninas que me estão a ouvir, advice for women, em relação ao enamoramento, à sensação de paixão, fiquem com quem vos faça sentir borboletas no pipi, porque isto de sentir borboletas no estômago é uma treta e não nos leva a lado nenhum, quanto muito a uma gastrite. Portanto, sigam o meu conselho e eu não vou repetir outra vez porque podem estar crianças a ver e dá aquela sensação assim meio louca. Bom, então, eu estive a pensar, esta foi uma palestra difícil para eu fazer porque nunca tinha falado sobre este assunto, é um assunto que obrigou-me a alguma maturação dos meus pensamentos e das minhas ideias, de pensar na minha vida e eu, como sabem, para as pessoas que já me conhecem há muito tempo,
eu não falo muito da minha vida, mas hoje gostava de vos contar que quando eu tinha 12 anos morreu o meu avô Mário, portanto eu vi o meu pai chorar. E eu achei que tudo se desmoronava naquele momento, porque nunca tinha visto o meu pai chorar. E quando eu ia fazer 18 anos, morreu o meu pai. E aí tudo se desmoronou. E, portanto, a vida colocou-nos à prova. Com tudo o que eu e a minha família vivemos nesse momento, eu tenho-vos a dizer que querem ser vítimas ou querem ser aprendizes? Querem ser felizes ou querem ser infelizes? Querem viver contentes ou querem viver tristes? Portanto, nós temos de ser uns agentes catalisadores da evolução das outras pessoas, das outras consciências. Portanto, sermos a pessoa pela qual nós próprios nos apaixonaríamos. Então, quando eu me transformo no melhor que eu consigo ser, eu me reciclo intraconsciencialmente sem ter uma crise, então o que é que eu posso melhorar em mim? O que é que eu posso amar em mim? Deixar de me fazer de vítima das circunstâncias que aconteceram na minha vida. Todos nós temos histórias que de alguma forma nos marcaram. Separações, divórcios, mortes, traumas, bloqueios, alguém que nos fez mal, alguém que nós não perdoamos, que temos ressentimentos. Então, como é que nós nos vamos conseguir libertar disto? Por isso, quando eu me apaixono por alguém, é sempre o que eu preciso naquele momento. Então, porque é que depois, quando as relações acabam, nós chegamos à conclusão de que não valeu, foi um erro, correu mal? Então, porque é que as pessoas dizem quando as relações acabam que as relações correm mal? Sempre me faz pensar muito nisto, porque isto também é uma crença. Nós devíamos dizer é que foi então uma aprendizagem. E relembro-vos que nós nos apaixonamos ou aparece a pessoa adequada naquele preciso momento na minha vida, é a pessoa que eu preciso, porque tem a ver com a frequência que eu estou a emitir. Então, se eu me melhoro antes de que apareça alguém na minha vida, para que apareça uma pessoa melhor vibracionalmente, porque se o universo responde sempre à frequência que eu emito a todo momento, então, se eu consigo melhorar as minhas características, a minha personalidade, vou melhorar o meu campo eletromagnético, vou eliminar os meus bloqueios e vou estar mais porreira para receber uma pessoa ainda mais porreira, porque tem a ver com a frequência que eu estou a emitir. E então pergunto, porquê é que nós não vivemos apaixonados por nós próprios o tempo todo? Porquê é que nós não vivemos felizes, lindos e maravilhosos? Porque nós temos mágoas, ressentimentos, bloqueios, traumas, medo, temos muito medo. Ninguém nos ensina que nós temos que gostar de nós, mas reparem, na realidade nós somos a única pessoa com a qual nós vamos viver e conviver toda a nossa vida intrafísica, desde o nosso nascimento até a nossa dessoma, portanto até a nossa morte do corpo físico, e eu convivo sempre comigo o tempo todo. Não era muito mais fixe que eu gostasse de mim? Não era muito mais fixe que eu achasse que sou porreira, maravilhosa, e essa vibração que eu emito então, porque eu estou bem comigo mesma, estou segura de mim própria, das minhas limitações, mas também das minhas características, seria então muito melhor, digo eu, mas vocês depois vão chegar às vossas conclusões. Então, portanto, como eu disse, a intenção desta palestra é que nós nos transformemos no melhor que possamos ser, para que façamos então estas reciclagens da nossa própria consciência sem que tenhamos que chegar a uma crise verdadeiramente. E pergunto, como é que nos transformamos em pessoas melhores? Mais bonitas, mais prósperas? Como é que podemos acelerar a nossa evolução? Nós devemos então eliminar estes bloqueios para sermos felizes, porque quando somos felizes, transpiramos felicidade. Esta sensação de emitir esta frequência vibracional para que o universo responda então à frequência vibracional que eu emito com o meu pensamento a todo momento. Agora, acho que estava na altura de vos falar de duas coisas que me pareceram muito interessantes, que são o seguinte. Eu tenho
dois grandes traços da minha personalidade. Os traços fortes da minha personalidade e os traços que são um travão à minha evolução. Portanto, quando eu falo em traços que são um travão à minha autoevolução, posso lhes chamar a isto os traços fardo, portanto, são as características da minha personalidade que não me deixam evoluir. E quando eu aceito e entendo a realidade destes autotraços fardo que eu consigo eliminar, eu vou melhorar, sem dúvida, a minha evolução. Portanto, estes traços inibem o meu mental soma, portanto, o meu corpo mental, congelam as ações da minha consciência naquilo que podemos chamar um ponto morto evolutivo, portanto, eu não estou a evoluir, não estou a crescer, e fazem-nos repetir inutilmente experiências nesta vida intrafísica que já fizemos há muitos séculos, ou podemos chamar a isto uma automimese que é dispensável, porque eu devo evitar repetir coisas que eu já sei, que aprendi nas minhas outras vidas passadas. E depois, quais são então os traços força, que são aqueles traços que eu devo vincar na minha personalidade para que eu possa melhorar. E eu devo ser analista, analisar temas polémicos, então para isso nós nos juntamos aqui, temos nos juntado muito frequentemente graças ao vírus, temos que ficar contentes por vírus, uma salva de palmas para o vírus que nos faz estar aqui a conversar sobre temas polémicos. Depois devemos ser debatedores, devemos provocar o debate de discussões livres e democráticas, devemos também ser decididos, tomar decisões cosmoéticas que sejam universalmente válidas e devemos ser desreprimidos, sabermos dizer que não, para podermos então falar em nome de todos os seres que sejam intrafísicos como eu ou extrafísicos, já estejam noutra dimensão. Devemos também ser independentes de ideias. O que é que significa isto? Que eu devo gerar ideias por mim própria, devo gerar palavras, devo gerar textos, devo gerar conceitos, produzir conceitos. Devemos ser investigadores no sentido de procurarmos aquilo que nós podemos melhorar e eliminar aquilo que nos afasta da nossa evolução, devemos ser comunicadores com direito a nos expressarmos e devemos ser originais e também devemos nos esforçar em fazer então as projeções astrais para irmos a outra dimensão e podemos ter contacto com outras realidades. Portanto, depois de vermos isto, então nós precisamos de saber, mas que crenças é que eu tenho, que bloqueios é que eu tenho para não ser espetacular, linda, maravilhosa, próspera, apaixonada por mim e ser um espetáculo. Que bloqueios é que eu tenho? Essencialmente nós temos três grandes crenças, vários bloqueios que se resumem em três grandes crenças, como sendo as crenças amorosas, como sendo as crenças de cariz sexual e como sendo as crenças económico-financeiras. Então as crenças amorosas são as crenças que eu tenho quando eu acredito que alguém exterior a mim me possa fazer feliz. Quando eu acredito que alguém tem responsabilidade daquilo que me acontece. Quando eu acredito que alguém pode ferir os meus sentimentos. Quando eu acredito que alguém pode brincar comigo. Então, quanto a isto, eu tenho-vos a dizer, meus queridos meninos que me ouvem, há bocado disse um conselho para as meninas, agora tenho que dizer um conselho para os meninos, meus queridos meninos que me ouvem, em relação a brincar com os sentimentos das mulheres, nunca brinquem com o coração de uma mulher, porque ela só tem um. Portanto, brinquem antes com as mamas. Nós temos duas, dá para brincar e ninguém se chateia com esse assunto. Portanto, eu disse que hoje me ia esforçar por contar muitas anedotas, porque este tema custou-me muito a preparar. Portanto, eu tive que aliviar o meu stress. E em relação a este assunto das crenças amorosas, também vos quero dizer que adoro dizer esta piada que vos vou contar a seguir, porque vocês sabem que eu sou especialista em dieta e nutrição e devo-vos dizer que o namoro é como dieta, quando começam a namorar. O namoro é como dieta. Para resultar, têm de parar de comer as porcarias que comiam antes. Bom, então, agora vamos falar de uma coisa muito séria.
que são as crenças sexuais. Quais são as crenças sexuais limitadoras de nós podermos nos sentir bem e de estarmos bem connosco e estarmos bem com outra pessoa? O sexo é só para a reprodução. O sexo é sujo. A mulher é passiva e não deve demonstrar interesse. Eu já me estou a rir. O homem é ativo. A mulher era passiva, não podia ter interesse, não podia ter líbido, e o homem então era o macho man ativo. A mulher, para ter uma relação sexual, deve ou devia, por favor, porque isto é uma crença, já não temos que ter isto, devia amar o seu parceiro. Portanto, quer dizer que não podemos ter sexo descomprometido. A virgindade é o tesouro da mulher. A relação sexual acaba com a ejaculação. Não sei se, vou abrir aqui um parênteses, não sei se já viram qual vai ser o tema da próxima terça-feira. Vai ser um tema muito quente, deve ser de estar a começar a vir calor, que eu me começo a animar com estes temas. Vamos falar terça-feira de casal multiorgásmico. Vamos ensinar truques cientificamente provados. Bom, então, a relação sexual acaba com a ejaculação. É um mito, é uma crença, porque nós sabemos que a relação sexual não tem necessariamente que acabar com a ejaculação. Outra crença, outro mito é que que a mulher tem menos necessidade de sexo que o homem. E outra crença sexual é que o tamanho do instrumento não importa. E em relação ao tamanho, eu, por exemplo, tenho que vos fazer as seguintes perguntas. Não entra bem? Maltrata a ponta? Dói-te por trás? Sentes que te arde? Gritas ao tirar? Então, meus amigos, quando isto vos acontece em relação ao tamanho, esse sapato não é vosso, não é o vosso número, portanto façam o favor de comprar um sapato maior. Agora, esta próxima piada não vou contar, vamos passar à frente. Bom, crenças económicas. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro custa muito a ganhar. O dinheiro obtém-se com muito trabalho. O dinheiro é corrupto. O dinheiro não cresce. Quanto ao facto de sabermos que o dinheiro não cresce, eu tenho-vos a contar o seguinte. Um homem muito próspero quis fazer uma tatuagem de 500 euros no pênis. E o tatuador disse-lhe, olha, isso vai doer. Para que é que o senhor... Para que é que o senhor quer fazer uma tatuagem de 500 euros no pênis? Sabe? Eu vou-lhe explicar. 3 motivos. Eu gosto de ver o meu dinheiro a crescer. A minha mulher é bancária. Gosta de ver o dinheiro entrar e a sair. E a minha amante chupa-me o dinheiro todo. Por isso, meus amigos, isto para vos dizer que o dinheiro sim cresce, que o dinheiro é limpo, que o dinheiro que se pode obter facilmente e que o dinheiro traz felicidade na proporção adequada àquilo que para o que nós utilizamos o dinheiro. Relembro-vos o seguinte, havia uma história na qual uns peixinhos que estavam no oceano e um peixinho diz para o outro, olha, meu amigo, sabes, eu ando à procura do mar. Ele andava à procura do mar e nós, humanos, que temos este corpinho físico maravilhoso, fazemos exatamente a mesma coisa. Nós andamos à procura da abundância do universo, quando nós vivemos num universo que é infinitamente abundante, que é infinitamente próspero. Então, com esta imagem do oceano e do peixinho, sintam-se peixinhos neste oceano de abundância, neste universo que nós temos, no qual estamos, em que todos podemos ser prósperos, todos podemos ser felizes, desde que então eliminemos algumas crenças e bloqueios que temos em relação à nossa evolução. E agora, que mágoas é que eu tenho na minha vida que não me deixa ser o melhor que eu possa ser?
Eu tenho mágoa dos meus pais, da minha infância, daquilo que me aconteceu, eu tenho mágoa dos meus ex-companheiros, eu tenho mágoa dos meus ex-patrões, e eu tenho mágoa da economia, porque a economia está em crise e não permite que eu seja aquilo que eu quero ser, e eu tenho mágoa dos políticos, porque os políticos são corruptos e os políticos roubam, e só assim é que se consegue atingir a prosperidade. Então nós temos que limpar estas mágoas que temos para que possamos ser mais felizes. E também tenho traumas do meu nascimento, quase todos os nascimentos são traumáticos para os bebés, portanto quase todos nós temos gravado uma memória no nosso tronco cerebral que tem a ver com uma certa hipóxia que acontece na altura do nascimento e que nos deixa muito marcado como um trauma. Tenho trauma também das minhas separações, dos meus divórcios, dos meus despedimentos, da falência da minha empresa, das mortes da minha família, da morte de um amigo. Então, estes traumas nós também temos que os ultrapassar. E depois nós temos bloqueios invisíveis, que são, a maioria, inconscientes, que estão na nossa árvore genealógica, que pertencem ao inconsciente coletivo, tanto do meu grupo como do meu país, ou seja, também é muito importante saber que a minha avó, quando estava grávida da minha mãe, aconteceu uma guerra. O que aconteceu a um país está marcado no inconsciente coletivo das pessoas que viveram essas guerras, essas separações, esses traumas, as questões dos imigrantes, as questões quando as pessoas iam e não voltavam, não havia meios de comunicação. Então isso está no inconsciente coletivo, e depois o inconsciente coletivo do grupo onde eu estou inserida e o inconsciente familiar propriamente dito da minha árvore e da minha família. Isto deixa-me então cicatrizes no meu psicossoma que vai criando mágoas de vida para vida e que eu preciso estar atenta para me desbloquear. Então, com estes traumas, estes bloqueios, estas mágoas, estes ressentimentos que falei, eu devo-me trabalhar terapeuticamente para ser uma pessoa melhor, porque todos temos traumas e bloqueios, com ou sem ajuda terapêutica profissional, nós temos que atingir este estado. E como é que podemos fazer isto? Quais são as técnicas que nós podemos utilizar? Podemos utilizar, por exemplo, a técnica da hipnose, podemos utilizar a técnica da regressão, podemos utilizar técnicas bioenergéticas que vão fazer a sanação de partes do meu cérebro que tenham com um curto-circuito no qual está escrito este conflito. Podemos usar a técnica das constelações familiares, podemos usar a técnica da psicogenealogia aplicada ou a sanação da árvore familiar, podemos usar técnicas de repressão sexual na qual nós percebemos que fomos educados de uma certa maneira muito cultural, religiosa, na qual nós não temos o direito a sentir prazer, principalmente a classe feminina. Devemos fazer a técnica da escrita terapêutica, eu adoro utilizar esta técnica, falo muito isto aos pacientes, em que simplesmente vocês escrevem uma carta, por exemplo, estão lixados com um ex que foi um cabrão que vos pôs os palitos e que vocês nunca mais conseguiram amar ninguém por causa daquele estapor. Então, enquanto não resolverem o assunto com esse indivíduo, não estão com o vosso campo eletromagnético livre e com a frequência emocional adequada para que possam atrair uma pessoa simpática para a nossa vida. Então, uma das técnicas que se faz é a escrita terapêutica. Escrevem uma carta ao cabrão, podem chamar todos os nomes que quiserem, porque não é literalmente para lhe enviarem a carta, não sei se me estão a perceber, que é para poderem escrever os nomes que quiserem. É simplesmente para que possam drenar o vosso inconsciente, aquilo que está escrito aqui nesta mona, e depois queimam a carta. Outra técnica que devemos usar para principalmente estes ex-cabrões que vocês não conseguem lidar é a técnica do heteroperdão, uma
o que pode ser aplicada, por exemplo, à técnica de visualização parapsíquica, é uma técnica descrita no ano de 2015 pelo professor Mário Oliveira, que tem como objetivos facilitar a superação destas crises existenciais, melhorar o desempenho das atividades pessoais, favorecer a interassistência entre as consciências e desencadear fenómenos parapsíquicos. Dinamiza a minha evolução pela possibilidade que eu tenho de obter ideias originais quando eu estou a fazer esta técnica. Então, o que é esta técnica? É quando eu crio imagens na minha cabeça e eu aplico isto à mobilização de recursos multidimensionais. E isto pode solucionar ou ampliar a compreensão sobre alguma circunstância crítica da minha vida. Portanto, eu faço de conta que tenho aqui uma televisão à minha frente, já vou explicar como é que se faz, mas quando eu digo que crio imagens na minha tela mental, eu com os olhos fechados imagino esta televisão e eu vou criar uma determinada imagem. Ora, esta técnica pode ser classificada em 5 tipos, como por exemplo quando eu resolvo questões dedicadas ao meu corpo físico ou a determinados ambientes de uma casa, um consultório, um escritório, uma casa que esteja assombrada. Quando eu, o tipo energético, que são questões relacionadas a interações energéticas de consciências, emocionais, quando eu trabalho questões com repercussão emocional, mentais, quando está ligada à minha forma de pensenizar, e extrafísicos, quando existe uma conotação multidimensional. Portanto, esta técnica é maravilhosa, super fácil de fazer e tem imensas possibilidades, como por exemplo a superação de medos, porque quando eu tenho um medo e eu faço a técnica, eu visualizo o meu medo, por exemplo, medo de baratas, eu vou visualizar baratas e depois vou enviar energia para aquela imagem, então eu quando faço esta técnica para o medo das baratas, eu compreendo a etiologia do medo, porque pode-me vir uma imagem da primeira vez que eu tive medo de baratas. E também porque ao fazer isto, e eu saber que estou na minha casa, ou que estou no consultório, que estou segura, mas eu vou desensibilizar-me visualmente às baratas. Esta técnica também permite o acoplamento entre ambientes e entre consciências que estão vivinhas da Sílvia, que são as consciências intrafísicas e as consciências extrafísicas. Esta técnica permite-me também a assistência, ou seja, quando eu promovo com esta técnica a assistência à distância e mobilizo então recursos energéticos e parapsíquicos para melhorar. Com esta técnica eu também tomo consciência destes meus processos que eu estou a viver e principalmente se eu tenho pensamentos patológicos, eliminando portanto alguma atitude inibidora da minha autoevolução. E esta técnica também me permite ser criativa, como por exemplo quando eu quero escrever um livro, estou sem ideias para escrever um livro e então eu imagino-me a escrever um livro e tenho insights, tenho ideias, tenho soluções fora do comum, porque eu estou num estado de descoincidência do meu corpo muito relaxada e, portanto, consigo ter acesso a estruturas do meu cérebro que não tenho de forma quando eu estou acordada. Também me ajuda, obviamente, a tomar uma decisão mais assistencial, quando eu tenho alguma dúvida na minha vida, quando eu preciso de limpar algum ambiente do ponto de vista energético, quando eu preciso de melhorar o desempenho de alguma atividade pessoal da minha vida e quando eu preciso de perceber e de identificar algumas energias dos ambientes ou de alguns objetos ou de determinados padrões de energia. Também me ajuda do ponto de vista emocional, porque eu livro-me das dificuldades emocionais quando eu me estou a visualizar a mim própria com essa dificuldade e eu estou descoincidida, estou relaxada, estou a respirar bem e, portanto, eu consigo sentir no meu corpo físico essa dificuldade e, portanto, eu evito que essa emoção fique reprimida no meu corpo físico, libertando-me então deste apego emocional que eu possa ter.
Também com esta técnica, se eu visualizo aquele indivíduo que foi então aquele cabrão que me pôs os palitos, que ficaram muito chateados com ele, então nós temos que pôr fim a esse ressentimento, a essa mágoa, a essa raiva, todos os sentimentos negativos contra outra consciência, nós temos que pôr fim. Temos que, portanto, fazer uma coisa que se chama o heteroperdão. E também, quando eu perdoo, eu consigo, com esta técnica, entender porque é que eu tenho que perdoar. Porque eu, quando perdoo, estou a libertar-me do ponto de vista energético dessa outra consciência que eu já não vejo, que me magoou, que eu fiquei com essa mágoa em mim e que, portanto, eu tenho esse ressentimento em mim. Isso é muito importante. E também me permite, em alguns casos, por exemplo, quando estão doentes com algum problema físico, então conseguem-se visualizar já melhores, já sem o problema físico, porque a técnica, quando eu me visualizo, ajuda nas mudanças fisiológicas que melhoram o sistema imunitário. Porque existe uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral e existem os neuropéptidos que são libertados na visualização. Reparem, se todos fecharmos os olhos e pensarmos em chupar, pensavam que eu ia dizer outra coisa, chupar um limão, estão automaticamente a salivar. Porque o nosso cérebro não distingue o virtual do real. Portanto, quando eu visualizo que estou a melhorar do ponto de vista físico, eu também vou melhorar do ponto de vista físico realmente, porque o meu corpo produz então estes neuropéptidos com a visualização desta imagem. Como é que se faz isto? Vocês deitam-se, posição de barriga para cima, olhos fechados, mãos e pernas descruzadas, relaxam o corpinho, respiram, imaginam que se estão a relaxar os músculos. Existem várias técnicas para fazer o relaxamento psicofisiológico do corpo. Depois, o que acontece é que vão sentir como parece que estão a adormecer, ok? Estão com a sensação de que estão a adormecer e quando estão literalmente relaxados, que é chamada a descoincidência, quer dizer que o meu corpo emocional e o meu corpo físico estão a sair um bocadinho do sítio, ajudados pelo corpo energético, e então quando sentem isto começam a visualizar. Portanto, criam imagens na tela mental sobre situações ou consciências que são aquilo que vocês querem trabalhar e melhorar. Se vos surgirem outras imagens, como por exemplo, tem que ir fazer o comer, tem que ir ver uma palestra muito boa que deu a doutora Ana, esquecem isso e continuam com a técnica. Depois, quando já visualizaram essa situação na vossa tela mental, o tempo suficiente que vocês vão sentir, então vocês exteriorizam as energias próprias vossas para essa imagem e depois vão conseguir expandir, sentir a expansão da lucidez, da consciência e com isto vão ter melhor compreensão daquilo que aconteceu. E depois vão analisar o que é que sentiram, que imagens é que viram, o que é que sentiram no vosso corpo, o que é que sentiram emocionalmente e esta técnica já é utilizada há muito tempo. Se vocês pesquisarem, por exemplo, o Albert Einstein, ele viu-se a ele próprio viajando à velocidade da luz e com isso ele estabeleceu recursos que lhe permitiram desenvolver a teoria da relatividade. O Tesla, por exemplo, visualizou as máquinas a serem projetadas, viu-as a funcionar na própria mente antes de as desenhar. Portanto, ele primeiro construiu-as na cabeça, na visualização, na tela mental, para que depois, quando as desenhasse, já estivessem sem erros. Portanto, isto é muito interessante, permite apresentar palestras, por exemplo, permite melhorar o nosso desempenho profissional, permite ativar o nosso sistema imunitário e obter soluções quando temos alguma preocupação de alguma situação que nos incomoda na nossa vida, permite superar medos, permite melhorar os nossos relacionamentos, obviamente, e permite-nos desenvolver então o parapsiquismo. Então, quando eu limpo a vibração que eu envio ao universo, eu torno uma consciência mais lúcida, mais coerente e mais bonita, porque literalmente eu emito mais luz.
Como é que eu posso fazer isto? Há muitas maneiras, tenho aqui, por exemplo, 3 maneiras de que eu me torno consciente dos meus pensamentos e trazer calma à minha mente. Quando eu uso a técnica da respiração, existem várias técnicas da respiração para que eu entre em relaxamento e controle a minha mente. Quando, por exemplo, eu olho a chama de uma vela, então colocam-se em frente a uma vela, olham detenidamente para a chama da vela e tentam respirar profunda e lentamente. E, por exemplo, alguns, o chanting, portanto, que é a entoação de cânticos, que, como sabem, são muito usados no Oriente e que, sem dúvida, que conseguimos com isto controlar a nossa mente. Através, a recompensa por dominar a mente é a clareza do pensamento, mas outra coisa importantíssima que eu tenho que fazer a seguir é quando eu abro o meu coração, quando eu entro num estado de coerência cardíaca entre o meu coração e o meu cérebro. E quando eu consigo fazer isto só aqui, é que eu compreendo que aquilo que eu penso que quero nem sempre é o melhor para mim. Isto é que é mais complicado de entender, pelo menos para mim foi, e eu até acho que sou uma pessoa inteligente. Portanto, aquilo que nós muitas vezes pensamos que queremos, ou estar com uma pessoa, ou fazer um negócio, ou ir a um determinado sítio, nem sempre é o melhor para mim. E quando eu fico em coerência cardíaca, e eu consigo então ter mais racionalidade, porque eu vou sentir o que é melhor para mim ou não. Lembrem-se que a nossa mente é extremamente poderosa e que nos vai dar tudo aquilo que quisermos se seguirmos os trâmites dos segredos do sucesso, que eu já falei em outras palestras. Mas quando eu abro o meu coração, quando eu entro então nesta coerência, eu vou estabelecer um campo eletromagnético que está em ressonância com o universo e que me permite que só chegue à minha vida realmente aquilo que é melhor para mim em termos vibracionais. Muito bem, então agora quero-vos dizer o seguinte, e daqui a um bocadinho estamos a acabar, mas ainda me falta uma série de slides, não sei como é que vamos fazer isto. Então, todos nós somos mestres porque nós temos o poder de criar e de dirigir a nossa vida. Nós temos o poder de criar e o nosso poder é tão forte que qualquer coisa que eu decida criar se converte em realidade. Então, como eu estava a dizer, cuidado, porque é mesmo isso que eu quero para a minha vida. Mas porquê é que nós não criamos? Porquê é que nós não criamos sempre o que é mais adequado para nós? Porque nós temos uma doença, todos nós, a mente humana tem uma doença que se chama medo. Medo, medo, medo. O medo manifesta-se por ódio, aborrecimento, tristeza, inveja, hipocrisia. Nós vivemos com medo contínuo a sermos permanentemente magoados. Portanto, para nós sermos mestres do amor, nós temos que praticar o amor. Para nós sermos mestres da felicidade, nós temos que praticar a felicidade. Portanto, a arte das relações pessoais exige um doutoramento completo no qual o único modo de eu realmente ser muito boa é pela prática. E, portanto, eu devo deixar de ter mágoa ou vergonha do meu passado e devo deixar de me preocupar com o meu futuro. Devo tornar-me uma criança de 2 e 3 anos, que as crianças de 2 e 3 e 4 anos estão sempre a brincar, riem-se sem parar, e se vocês pensarem verdadeiramente nos momentos mais felizes da vossa vida, são aqueles que brincaram como se fossem crianças, porque cantaram e dançaram e porque são inocentes, portanto é natural que expressemos o amor. E a criança é como é, a criança ama, a criança vive o amor. A criança não define o amor como um conceito abstrato como faz o adulto. A criança expressa amor porque o amor é um instinto humano natural. Portanto, o que é que acontece depois? Porque é que nós não somos assim quando crescemos? Porque nós somos domesticados. Os seres humanos são domesticados como se fazem aos animais, como se faz a um cão, com castigo e com prémio. E nós, infelizmente, chamamos a isto educação. Sermos com os outros aquilo que somos connosco mesmos quando estamos sozinhos é exatamente o que nós devemos fazer para que as relações entre as pessoas fossem lindas e maravilhosas, o mais fluídas e o mais evoluídas possível. Porque reparem, qual é o problema da relação entre duas pessoas, seja homem, mulher, seja homem com homem, seja
mulher com mulher, mas estamos a falar especificamente de uma relação amorosa. A mulher tem uma imagem exterior de si própria que ela tenta projetar aos outros. E ela tem uma imagem de si mesma, que é a imagem real, a verdadeira, a imagem interior, que é a que ela tem quando ela está sozinha. Portanto, nós temos duas imagens. Os homens é a mesma coisa. Portanto, numa relação entre um homem e uma mulher, existem no mínimo 4 imagens. A imagem que eu acho que o outro quer de mim, portanto eu vou projetar aquilo que o outro quer e aquilo que eu sou. E o outro faz a mesma coisa. Portanto, nós nunca chegamos a conhecer alguém verdadeiramente. Mas quando nós somos crianças, nós não fingimos ser quem somos. Nós não temos esse complexo e esse medo. Então, por isso é que depois, quando somos crianças e passamos a ser adolescentes, nos custa, porque o mundo exterior rejeita as nossas imagens interiores e começamos a beber, começamos a fumar, começamos a ter comportamentos de risco para sermos aceitos pelos nossos pares. E lembrem-se que nós somos muito sensíveis, porque nós nos apercebemos das coisas através do corpo emocional. Nós somos literalmente como um aparelho de rádio que sintoniza e nós de base estamos sintonizados para amar, é o nosso instinto humano natural. E no que eu coloco a minha atenção, eu coloco a minha energia. Portanto, que conselhos posso dar depois desta conversa para que se apaixonem por vocês próprios, para que então se transformem em pessoas melhores? Primeiro, aceitar a vida como ela é. A única coisa que podemos mudar de verdade somos nós próprios. Saber aceitar a vida como ela é, as coisas que nos acontecem, é um ato de amor. Só em nós mesmos é que podemos mudar alguma coisa e podemos mudar a forma como vemos o nosso exterior. Quando me acontece uma coisa que eu não quero ou não era o que eu queria para mim, a única coisa que eu posso fazer é aceitar. Viver o presente, não deixar a parte boa da vida para depois viver aquilo que é o dia de hoje. Relaxar, 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 meditar, conectar-se consigo mesmo, desligar do mundo por uns minutos, descomplicar a vida, não são donos de todos os problemas do mundo, descompliquem, não tenham pressa em pensar no que é que vai acontecer a seguir. Não exagerem nos vossos problemas, as dificuldades vão surgir sempre. Encarem os problemas como aprendizagens e como soluções e não como problemas. Lembrem-se que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Depois, praticarmos a paciência, não sofrermos por algo que não sabemos como é que vai acontecer. Depois, darmos o real valor ao dinheiro, sem medo. Há coisas que o dinheiro não consegue substituir, por isso nós precisamos de dinheiro, mas desta forma, como eu vos disse, despreocupada e de uma forma próspera, com um pensamento próspero acerca do dinheiro. Depois, a gratidão, os sermos gratos, o agradecer pelas nossas qualidades, agradecer pelas conquistas, agradecer pelas pessoas que nos fazem bem e que estão na nossa vida, à nossa volta, que nós gostamos, e também por aquelas que nós gostamos menos, porque essas são os verdadeiros mestres. Portanto, se não gostam da sogra, a sogra que é a professora, toca de agradecer à sogra de estar na vossa vida. Bom, mas então, resumidamente, como é que eu me posso melhorar para me apaixonar por mim e para eu transparecer luz e ser uma pessoa mais evoluída? Devo ter alguns cuidados, nomeadamente com a minha base física, ou seja, o meu corpinho maravilhoso. Eu, para que me apaixone por mim própria, tenho que gostar daquilo que eu vejo, então devo ter cuidado com a minha alimentação, devo ter uma modulação nutricional, mais do que dieta agora vamos começar a falar em modulação nutricional que me permita ser feliz, porque aquilo que eu como também influencia o meu estado de ânimo e o meu pensamento. Devo ter cuidado em praticar atividade física, o exercício físico é essencial e todo o tipo de exercício físico, não sei se estão a perceber o que eu estou a querer dizer com isto.
Também muito importante é que nos consigamos livrar dos vícios, portanto, os vícios como o tabaco, devemos ter cuidado com o fumo, devemos ter cuidado com os jogos, enfim, com jogos de dinheiro principalmente. Depois devemos ter cuidado com o sono é essencial para a nossa parte hormonal, para a nossa parte inflamatória, então muito importante o sono. E depois, em relação ao sexo, como eu já vos disse, penso, é da minha opinião, de que nós devíamos ter uma vivência sexual mais saudável do que aquela que temos, ou pelo menos do que aquela que nós lemos nos livros que temos. O ser humano nunca praticou tão pouco sexo como está a praticar hoje em dia e estamos a chegar a um momento de crise de valores, que estamos em casa, vamos ficar com desemprego, vamos ficar sem poder ver as pessoas que gostamos durante mais algum tempo, então repensem estes nossos valores e estes ideais. Depois, em relação às circunstâncias materiais e emocionais, temos aqui algumas coisas que eu gostava de dizer, nomeadamente em relação ao dinheiro, nomeadamente em relação ao trabalho, à família e às relações conjugais e aos amigos. Portanto, assim, em termos gerais, o que é muito importante saber? Que nós devemos eliminar, termos necessidade de, quando nós estamos, por exemplo, a largar um padrão, por exemplo, eu estou a largar o padrão da pobreza. Quando eu estou a trabalhar então para ser mais próspera, para aumentar a minha prosperidade, eu perco a minha carteira. Estou a trabalhar num determinado padrão e vai-me acontecer algo que me complica. Ou então eu estou a trabalhar para melhorar as minhas relações conjugais e separo-me ou tenho discussões conjugais. Eu estou a trabalhar para ser saudável e apanho uma doença. Então nós temos que olhar para aquilo que queremos mudar e uma das coisas fantásticas é a técnica do espelho. Sentarem-se em frente ao espelho, olhar para os vossos próprios olhos no espelho e dizerem que se aperceberam que criaram de alguma forma aquela situação e que estão dispostos e querem eliminar da vossa consciência o padrão de pensamento que é responsável por aquela situação. Relembro que nós somos muito mais do que controlar a mente deve ser uma ferramenta para usarmos como bem entendermos, nós é que temos o controle da mente, nós é que utilizamos a mente e então devemos deixar de pensar nas velhas ideias. Portanto, escolham acreditar que é fácil fazer as mudanças. Contudo, como sabem, é complicado mudar os padrões de pensamento. Então, temos de pensar que é fácil fazer as mudanças, mas temos que saber que vamos reagir mal às mudanças. Se têm um filho que se deita às horas que ele entende e se de repente vocês decidem que se tem que deitar todas as noites às 8 horas da noite, como é que vocês acham que o vosso filho vai reagir na primeira noite? Então nós temos que perceber que existe uma adaptação à mudança. Na realidade, o que está descrito é que precisamos de 21 dias para nos adaptar a uma rotina nova. Perder o medo da morte, já falei muito sobre a morte, se gostassem ou se gostariam de me ouvir a falar sobre a morte e de perder o medo da morte, peço-vos que vejam a palestra que eu dei sobre a morte. Relembro que 15 milhões de americanos já tiveram experiências de quase morte e que, segundo um artigo do jornal Lancet, que é um jornal científico muito importante, médico, em 2001, 18% das pessoas que tiveram uma paragem cardíaca tiveram experiências de quase morte. Depois a questão do perdão, também já falamos em perdoar, o amor é sem dúvida a resposta para qualquer cura, o caminho para o amor é o perdão elimina os ressentimentos, portanto temos que deixar de procurar culpas e culpados, deixarmos de nos culpar ou responsabilizar a nós próprios, deixarmos de lado as nossas queixas justificadas, deixarmos-nos de sermos vítimas para sermos aprendizes, deixarmos-nos de nos sentir ofendidos com algo que nos fizeram, temos de pensar que essa pessoa não sabia fazer melhor, deixarmos de ser pessimistas, deixarmos de ter medo de tomar a decisão incorreta na nossa vida. Temos de arriscar, a vida é feita de riscos e o pior que pode acontecer é que esse não era o caminho, foi uma aprendizagem e quando voltarmos a fazer o caminho para chegar ao ponto certo, que não sei se existe o certo e o errado, será já com muito mais força e de uma forma muito melhor.
deixarmos de ter expectativas impossíveis, portanto, criarmos objetivos execuíveis na nossa vida, aprendermos a aceitar aquilo que nos acontece, deixarmos de resistir quando não acontece uma coisa na nossa vida que nós entendemos que devia acontecer, devemos praticar o sentido do humor, rirmos muito, devemos praticar a amabilidade, dizer obrigado, bom dia, sorrir, sermos simpáticos para as pessoas, tirar a máscara e sorrir, que agora é difícil sorrir com a máscara. Devemos praticar o que se chama o altruísmo e esforçarmos-nos por viver o momento presente, escolhermos os prazeres simples da vida. Vão ver o pôr do sol, vão ver o nascer do sol, vão ver as ondas a bater na areia. Façam um piquenique no jardim, olhem para o céu estrelado, observem quando está a lua cheia. Façam o ritual da lua cheia, que são maravilhosas, fazer as meditações da lua cheia. Portanto, existem tantos prazeres simples da vida que nos fazem recordar aquele momento. E relembrarem-se de serem amorosos, queridos, e com isto, sem dúvida, que vão conseguir transformar-se em pessoas pelas quais se apaixonariam e que transmitem felicidade, alegria e bem-estar aos outros. Portanto, meus queridos amigos, para resumir, tenho-vos a deixar alguns conselhos que já são os meus conselhos propriamente ditos, de tudo o que eu li e estudei para esta palestra. A vida sabe o que faz, sabe o que leva e sabe o que traz. Só temos uma primeira vez para causarmos uma boa impressão. O primeiro encontro com alguém é sempre fundamental e pode ser o último, portanto, causem uma boa impressão. Uma só pessoa pode mudar o mundo. Sejam essa pessoa, mudem o mundo. Rodeiem-se de pessoas maravilhosas, eliminem pessoas tóxicas da vossa vida, que vos intoxicam os vossos pensamentos e favoreçam o rodearem-se de pessoas maravilhosas. E transformem-se na pessoa maravilhosa que vocês querem que os outros estejam ao lado deles. Passem tempo com as pessoas que amem, incluindo o tempo passado com os avós, para quem tem avós, aprendam coisas da vossa família, saibam coisas dos vossos antepassados, para que possam então estar em paz com toda a história familiar e agradecer a história familiar da vossa família. Saibam escutar com o coração, não com os ouvidos de ouvir, mas sim o escutar com o coração. Sonhem coisas impossíveis, as coisas impossíveis é que serão o passado da amanhã. E escolham sempre o lugar à janela para apreciar a vista, porque a vida é como um passeio de carro ou de avião em que podemos escolher em que lugar é que nós queremos ir a fazer esta viagem. Portanto, escolham o lugar à janela. E também olhem para as estrelas, porque só assim podem ver a imensidão do céu. Mas olhem para as estrelas respeitando as formigas que têm aos vossos pés. Cuidem do vosso corpo, porque ninguém quer gente rechonchuda e com problemas de saúde. Cantem enquanto estão a tomar banho. Tenham muito humor. Riam muito, muitas vezes, e riam muito alto. Ou então gravem a minha gargalhada e riam-se com a minha gargalhada. Vejam o pôr do sol, vejam o nascer do sol, andem descalços na relva, andem descalços na areia, apanhem sol. Estudem um tema até à exaustão. Assim, sabem falar em qualquer lugar de qualquer tema. Escolham estudar uma língua nova em cada ano. Aprendam a cantar, aprendam a andar de skate, façam surf, estudem chinês. Dancem, enquanto estão sozinhos, dancem. Quando estiverem acompanhados, dancem. Dancem como se fossem desconchabar tudinhos. Saibam cantar a vossa música favorita. Saibam de cor o vosso poema favorito. Agradeçam sempre a quem fez a comida, a quem fez o jantar, aos anfitriões, a quem permitiu as tecnologias, a quem vos construiu a casa, a quem pôs a roupa no armário, a quem vos construiu a cama, a quem fez o colchão, a quem apanhou o algodão para o lençol.
aprendam posições do Kama Sutra, façam coisas diferentes na vossa vida, saiam da rotina. Acordem bem dispostos, acordem agradecidos, acordem a sorrir. E as meninas acordem a bocejar, porque não sei se sabem, mas os homens acordam com ereção. As mulheres normalmente acordam a bocejar. Não pode ser uma coincidência, meus amigos. Portanto, aproveitem a vossa vida com estes conceitos, transformem-se na pessoa pela qual se apaixonariam para serem mais felizes, mais próprios, mais prósperos, para emitirem esta frequência vibracional, para que as pessoas que chegam à vossa vida sejam as pessoas mais adequadas. Portanto, vamos rir mais, dançar mais, cantar mais, ser mais saudáveis no corpo físico e permitir então que nos apaixonemos por nós próprios e evoluamos melhor. Portanto, era isto que eu tinha hoje para vos dizer. Se tiverem alguma dúvida... Não tenham dúvidas porque eu deixei-vos hoje sem palavras. Bom, então tenho-vos a dizer que na terça-feira vamos ter uma palestra sobre o casal multiorgásmico. Fiquem curiosos sobre o que é que eu vou inventar para vos contar. E então vemo-nos na terça-feira.